Bom dia, turma, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela de Geografia de vocês e o nosso conteúdo de hoje é sobre a imigração, esse fluxo migratório na América Latina, tá? A aula de hoje, gente, vai ser dividida em duas partes. Eu já vou deixar para vocês avisado que todo momento eu vou estar aqui olhando para ver se a aula está sendo realmente gravada, tá? Porque, enfim, tive alguns probleminhas aqui. Então, a nossa aula de hoje vai ser dividida em duas partes. A parte da imigração acontecendo lá na colonização e a parte da imigração acontecendo na contemporaneidade, tá? Como assim? Vamos pensar o seguinte: na época da colonização, os europeus chegaram aqui na América para colonizar esse lugar e também para buscar recursos naturais, riquezas, mão de obra, tá? E aí você tem essa necessidade de imigração para povoar esse lugar. Você deve estar se perguntando, professora, mas esse lugar já não era povoado, já não tinha os nativos, os indígenas? Sim, já tinha os nativos. Mas, para os europeus, as pessoas importantes mesmo estavam na Europa. Então, eles abriram esse espaço para os imigrantes chegarem aqui. Primeiro, para povoar esse lugar, e segundo, para dar novas oportunidades de vida para os imigrantes. Então, por exemplo, pessoas desempregadas, ex-prisioneiros, pessoas muito pobres vinham para cá, para a América, em busca dessas oportunidades, porque os europeus aceitavam isso, tá? Para povoar esse lugar com pessoas com cultura europeia. E outro ponto também é que você tem essa questão da imigração forçada, quando os europeus pegam os negros lá na África e os escravizam e trazem para cá. Outro ponto importante também dessa imigração, lá na época da colonização, é que, imagina só, nós podemos trazer esse exemplo para cá, para a nossa realidade. Quando você tem os indígenas nesse continente americano, eles estão acostumados à sua própria cultura e também às suas próprias doenças, com os seus próprios remédios naturais. Então, exemplo, a gripe, ela foi algo trazido da Europa para a América. Com isso, muitos indígenas morreram com essa gripe. Por quê? Porque com a imigração, você leva para esse novo lugar a sua cultura, a sua origem e também as suas doenças, né? Então, foi muito comum que muitos indígenas morressem aqui no Brasil, porque eles não tinham esses anticorpos para essa gripe. Nós podemos trazer esse exemplo para a nossa atualidade. Muitas pessoas estão morrendo de Covid porque não tem, justamente, nós não temos esses anticorpos para essa nova gripe. Então, com a imigração, você leva novas oportunidades, você leva novas culturas, você leva essa troca cultural, você leva exploração, mas você também leva as suas características e também as suas doenças do seu lugar de origem para o lugar para onde você está indo, tá? Outro ponto importante, você tem essas imigrações voluntárias e as forçadas. As imigrações voluntárias são as imigrações quando as pessoas realmente querem vir. Então, os nobres eram imigrações voluntárias, as pessoas que vinham por novas oportunidades de empregos também eram imigrações voluntárias. Agora, as pessoas que vinham de maneira forçada, assim como os negros escravizados, os prisioneiros que vinham às vezes pagar pena aqui, trabalhar aqui. Então, você tem esses dois universos de imigração, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente está entendendo o quê? Que a imigração, ela leva coisas como cultura, como jeito de falar, a sua linguagem e também as suas doenças. Porque quando os europeus chegaram aqui no Brasil, os indígenas não falavam português, os negros escravizados não falavam português. Todos tiveram que aprender, porque agora essa seria a nova língua nativa daquele lugar, tá? E quando a gente traz a imigração para a contemporaneidade, a gente tem que entender o seguinte, que são pessoas que estão saindo do seu país de origem, indo para outros países em busca de oportunidades de emprego. Nós vamos usar um exemplo aqui bem claro para que vocês consigam entender, que é os Estados Unidos, né? Muitas pessoas hoje em dia, principalmente da América, ali do México, né?
e também de fora, vão buscar oportunidades de emprego nos Estados Unidos, porque acreditam que lá é o lugar das oportunidades, é o lugar onde você vai ter um mundo novo, uma nova oportunidade de vida. Então as pessoas querem muito ir para lá, né? E nós sabemos que os Estados Unidos ele não é bem receptivo com os imigrantes, então ele tem políticas muito pesadas para com os imigrantes, né? Então, por isso que você tem muitas pessoas que se arriscam, se aventuram naquelas imigrações, naquelas idas muito subhumanas, né? Pessoas passam por situações degradantes para poder chegar naquele local e às vezes elas são até presas, né? Então, você tem umas figuras muito marcantes de mães conseguindo chegar nos paredões das imigrações e jogar os seus filhos para dentro e elas seguirem a vida para fora, né? Então, somente o filho, às vezes pequeno, às vezes criança, está ali dentro daquele novo país, daquela nova oportunidade. Tá vendo a importância da imigração? Então, a gente tem esses dois universos, né? O universo lá da colônia, quando as pessoas iam para aquele novo lugar em busca de oportunidades e também em busca de algo novo, desse mundo novo, e também para povoar aquele lugar, levando as suas culturas, a sua linguagem, as suas doenças também para aquele novo povo. E você tem a imigração contemporânea, que é uma imigração de busca de oportunidades de emprego, de melhoria de vida. E às vezes essas pessoas e às vezes esses países não são tão receptivos com os imigrantes. Então você tem exemplo disso dos Estados Unidos. Outro exemplo que nós temos é o Brasil, que ele é super receptivo em relação aos imigrantes, tá, gente? A nossa aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado com dúvida, podem vir me procurar, tá bom? Obrigada e tchau.